E como é de costume na casa, sempre trazemos um tema para que podermos abordar e discutirmos juntos os ensinamentos de Jesus. E não tem como vocês viram, o tema de hoje é a paz em nós. Paz essa que depende muito do nosso interior. E é difícil falar de paz sem falar de religiosidade, sem citar a doutrina dos Espíritos, na qual buscamos o conhecimento e o entendimento para a nossa evolução. E essa paz que hoje viemos aqui falar um pouco, é uma paz que hoje, dentro do mundo em que vivemos, temos que ter um árduo trabalho, um trabalho árduo, devido a tudo que viemos nesse mundo, tudo que se passamos, se nós falar em termos de cidade, em termos de estado, em termos de planeta, né? Porque tudo que vemos hoje, a maioria, tudo é discórdia, é transgressão, tudo é transtorno que hoje, por alguns momentos, nos tira essa paz. E os ensinamentos de Jesus vêm fazendo o quê para nós? Vem falar como devemos trabalhar esse sentido de paz dentro de nós. Como devemos agir para podermos tentar adquirir essa paz. Porque no caminho que nós andamos, na nossa caminhada, tudo por onde passamos, a maioria das vezes nos tira essa tranquilidade, nos tira essa serenidade. Só que muitas vezes não pensamos como resolver isso. É igual uma transgressão, um assunto, um problema, uma situação que nos coloca. Sempre temos de 10 a 20 respostas, né? É onde a gente tem aqueles 5 minutos. Nunca nos conscientizamos como agir. Nunca pensamos de momento. E hoje os ensinamentos, dentro das leis divinas, vem tentar fazer isso para nós, para que tenhamos consciência antes de responder qualquer situação, qualquer marasmo que aconteça com a gente, para que a gente possamos nos manter nesse sentido da paz, nesse sentido de amor. E dentro dos nossos ensinamentos, se nós formos perceber, nós tivemos vários exemplos de situações de quem veio nos dar esse exemplo, né? Nós tivemos mesmo o nosso Mestre Jesus, né? Por tudo que passou, em todas as situações, ele passou por tudo e veio nos ensinando a perdoar, veio nos ensinando a amar. Até os mesmos, né? Que o fizeram todo mal com ele, não perdoou. Isso nós estamos falando lá atrás. Aí nós vimos também pelos ensinamentos e do mundo de hoje o nosso irmão Chico Xavier, né? Que é o que nos exemplifica hoje como seres humanos, na época de hoje, na situação de hoje onde vivemos. Aquele homem era tão revestido de tanta paz que teve um relato que quem conheceu a Casa do Caminho teve a oportunidade de se achegar lá. Fala que pessoas, ao adentrar a 30, 40 metros, a paz era tanta que já se emocionava, já chorava, já sentia o carinho que se passava. Aí o que nós falamos? Mas eu não sou Chico Xavier, eu não tenho essa capacidade. Mas eu posso trabalhar em mim para ter um pouco disso, para vivenciar um pouco disso, para sentir isso. Por quê? Porque são coisas que muitas vezes, dentro do momento da vida, a gente erra no quê? Naqueles 5 minutos, naquele momento de deslize, onde, em situações que nos pegam. Não é verdade? E para isso devemos trabalhar. Como? Tentando. São duas lutas. Aquela paz que eu tenho, que muitas vezes nas situações eu vou ter que tirar de dentro de mim o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maledicência, né? O rancor, o ódio, a mágoa. Mas são fatores que muitas vezes são difíceis, né? Da gente trabalhar em nós hoje,
dentro do mundo em que nós vivemos, em situações de guerra, em situações de tudo que a gente vê. Porque hoje mesmo, numa situação televisiva que a gente possa estar assistindo um jornal, alguma coisa, muitas vezes a nossa consciência não reflete em momento imediato para nós falar, orar para aquele delinquente que muitas vezes fez um ato. Não. É como foi dito, né? A gente às vezes tem 10 respostas. Qual resposta que eu vou dar para aquele ato de televisão que eu vi? A gente nunca pensa um momento de oração, né? Para coitado, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele fez, ele não sabe as consequências que ele vai ter, não. Nós temos 20 ou 10 respostas. Qual será a nossa resposta, né? Então, os ensinamentos, ele vem nos falar isso. Tenha consciência, tenha reflexão, antes de você dar uma dessas 10 ou 20 respostas, para que a gente possa tentar estar envolvido nessa paz interior dentro de nós. Porque qual será essa paz interior? Quais as ferramentas para que nós possamos ter essa paz interior? É a benevolência, é a empatia, é o amor ao próximo, é a caridade, é a escuta ao nosso irmão que necessita, é a palavra doce e meiga àquele que muitas vezes chora. E às vezes é até o abraço àquele que muitas vezes nos ofende, é até o pedir desculpa para aquele que é difícil. Mas você me fez o mal, e eu chegar para você, desculpa, eu posso até ter a certeza que eu estou certo, mas por um fator de coisa, eu vou falar, me desculpa, eu não percebi que fiz mal para você, mas quem de nós estamos nesse degrau, né? Mas esse é o trabalho árduo no qual o Cristo nos ensinou, né? Se alguém te bater na face, e como diz, vire a outra, né? Nós não estamos nesse patamar, mas nós temos que tentar chegar um pouquinho desse degrau, para que a gente possa nos envolver nessa paz, nesse amor e nesse carinho. E se falando de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, pesquisando, analisando, pensando um pouco nesse tema, eu fui e busquei no livro Fonte Viva, na lição 123, Chico Xavier psicografou pelo Espírito de Emmanuel a seguinte lição. O tema dessa lição é viver em paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, pode avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Eu não preciso pagar, nós não precisamos pagar com a mesma moeda uma ofensa, uma discórdia. Porque uma vez que eu pagar com a mesma moeda, o rancor, a discórdia que aquele irmão traz, eu vou estar também. Eu já vou tirar aquela paz de mim. E já vou levar adiante falando para alguém, a pessoa me ofendeu e eu... Então você vê que essa paz, ela não só perdi naquele momento, eu vou levar mais adiante. Aí ele diz, para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Que possamos tentar ter essa força, que é uma luta do bem e do mal. O nosso propósito desse caminho evolutivo, essa é a luta, para que a gente possamos vivenciar esse caminho feliz. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Cada um está no seu grau de evolução, de pacificação, que está. Nós estamos aqui hoje tentando aprender, tentando buscar esse conhecimento e essa luz. Só que tem pessoas que muitas vezes não têm essa oportunidade e
talvez seja por nossa ação, por nossa atitude, por nossos comportamentos, que as pessoas vão perceber e vão sentir esse sentido, que é como nós. Quem de nós já não chegou perto de pessoas que sentiu essa paz? Por pessoa, pô, chego em casa, até quando eu passei perto da pessoa, a pessoa me passou uma paz, uma serenidade. Entrei em tal casa, aquela casa me deu uma tranquilidade. Então, o nosso aprendizado, a nossa busca é isso. Para que a gente, por onde caminhe, e alguém que nos conheça, possa sentir isso em nós, possa vivenciar isso em nós. Porque muitas vezes, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, nós vamos ajudar muitos que ainda não entendem e não conhecem esse caminho, que é esse caminho da evolução. Aí ele fala: prepara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos, desesperados ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Então, o que a gente vê? São pessoas que, como foi dito, não têm o esclarecimento, não têm essa oportunidade na qual nos encontramos nesse ambiente hoje. Aí ele diz: unge-te de piedade e penetra-lhe os recessos do ser, e identificais em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas e contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto pode, pacificando-lhes as almas, harmonizarás ainda mais a sua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvaridos nos conflitos abertos, viver de qualquer modo é de todos, mas viver consigo mesmo em serviço é de poucos. Então esse é um trabalho árduo, como a gente é dito, de administrar essa paz nossa, de vivenciar esse mundo no qual somos submetidos a viver. Porque como nos diz o Evangelho, nos diz a doutrina, estamos num planeta de provas e expiações, onde nós somos os responsáveis para um mundo melhor, para uma vida melhor, dentro dos processos dos quais vivemos. Porque quando Cristo passou por aqui, o desejo dele foi formar discípulos para que possa dar continuidade a tudo que vivenciamos nesse planeta de provas e expiações, nos preparando para esse planeta de regeneração, que muitos de nós, muitas vezes nem retornaremos, mas muitos de nós deixaremos o legado aqui para os nossos filhos, nossos netos, nossas descendências, para dar essa continuidade, porque não sabemos quando vamos e nem quando voltamos. Teremos que ter proveito dessa situação, dessa vida, dos parâmetros assim, dos quais nos encontramos. Porque quando vivenciamos todos os sentidos desse caminho, é nos colocado tudo à prova, em todos os sentidos e em todos os aspectos, seja ele físico, seja espiritual. Porque quando aqui nos foi dada a oportunidade de encarnarmos, viemos para cá com a missão de evoluir e de fazer
a prática do bem, do amor e da caridade. E de trilhar dentro das leis divinas, dentro das leis do amor, dentro das leis da caridade. Só que nós sabemos, uma vez estudiosos da doutrina, nós sabemos que é difícil. O que eu falo sempre, o Evangelho, segundo o Espiritismo, quem não tem, tenta comprar e ter o seu lar, ter seu livro de cabeceira, que eu digo que nunca vem nos passar a mão na cabeça, te alisando e falando, você está fazendo certo. Não, é sempre nos cobrando que temos que melhorar, que temos que evoluir, que temos que crescer espiritualmente e materialmente, para que estejamos de mãos dadas com aqueles que não conseguem ou que não conseguiram ainda ter essa visão de crescimento espiritual e material dentro desse plano no qual vivemos. Porque esses são os exemplos que vamos levar. Essa é a bagagem que vamos levar quando partirmos desse plano. Aqui vai tudo ficar. Mas a bagagem que vamos levar é o que você fez daquilo tudo que te foi proporcionado pelo tempo que vivesse naquele plano. E essa paz, eu acho que é um dos fatores mais importantes que temos que vivenciar para poder alcançar a nossa evolução. Independente de qual venha a ser a nossa classe, qual venha a ser o mundo em que vivemos. Porque muitas vezes nessa paz nós nos perdemos, até na manhã quando acordamos. Como adquirir elas? Como encontrar essa paz em nós? É no primeiro momento da nossa manhã. Na hora que nós sentamos na nossa cama, que vamos despertar, muitas vezes fazemos aquele Pai Nosso, 3 minutos e estou atrasado. Não. Vamos refrescar nossa mente, vamos refletir, vamos meditar os ensinamentos de Jesus, meu Pai Criador. Fizeram uma questão para a Madre Teresa de Calcutá. Falaram para a Madre, a senhora fala com tanta fé, fala com tanto amor do Pai, do Criador. Quando a senhora ora, Madre, o que a senhora fala para ele? Fala nada, não falo nada para ele, eu só escuto. Madre, e o que ele responde para a senhora? Nada. Ele só escuta também. Por quê? Porque Deus sabe de tudo, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, da nossa paz interior, do nosso ser. Então esses são os momentos que a gente tem que ter para envolver essa paz. É começar desde o primeiro momento da manhã, trazendo o nosso Criador, refletindo o nosso pensamento, as flores belas que a gente encontra nos jardins da vida, aqueles amigos que muitas vezes se tornam companheiro com o qual passa pelo nosso caminho, aquelas situações que muitas vezes nos deparando, mas que venham não ser tropeço e ser uma lição para a nossa caminhada de evolução. Então, tudo que possa se passar em nosso caminho, que possamos tentar resolver em paz, por mais difícil que seja a situação. É difícil, não é fácil, mas não é impossível, porque nós temos os ensinamentos escritos, falados, e muitos exemplos a seguir, para que possamos assim brilhar e vivenciar essa paz de amor, de luz e de caridade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre nos envolver, que os nossos mentores possam sempre nos orientar e nos iluminar para que possamos seguir e alcançar essa paz interior dentro de nós. Graças a Deus.